Meu nome é Lúcia Helena, tenho 52 anos e moro numa cidadezinha encravada no interior de Minas, onde as montanhas parecem abraçar o céu. Aqui o tempo passa devagar, o sino da igrejinha ainda toca às 6 e o cheiro de pão fresco se mistura ao perfume das flores que as senhoras varrem para fora das casas depois da missa. Sempre que o vento sopra, carrega um restinho desse perfume, e eu costumo dizer que é a forma que Deus encontra para lembrar a gente de que Ele ainda está aqui. Mas nem sempre eu vi o mundo assim. Hoje eu falo Deus, mas por muito tempo eu não consegui pronunciar esse nome sem sentir um nó na garganta. Antes, o que me atraía era o poder, aquela sensação de dominar o invisível, de interferir nas coisas que pareciam fora do meu alcance. Cresci numa casa silenciosa, dessas em que se fala pouco e se sente muito. Minha mãe era devota de Nossa Senhora. Meu pai, um homem cético, que ria das procissões. No meio dos dois, eu me fiz confusa. Fui crescendo com medo de rezar e medo de não rezar. Quando cheguei aos 20 e poucos anos, uma dor antiga começou a me corroer por dentro. A perda de um filho ainda no ventre. Aquilo partiu minha alma. E na solidão do quarto, com o barulho distante das cigarras e a vela tremendo no criado, eu fiz o que muita gente faz quando está desesperada. Procurei respostas onde não devia. Uma vizinha me apresentou um grupo espiritualista que dizia trabalhar com forças da natureza, mas aos poucos fui vendo que o que chamavam de luz era mais sombra do que tudo. No início tudo parecia bonito, as orações, os incensos, as promessas de equilíbrio. Eu me sentia acolhida, sentia que podia controlar o destino. Era um alívio perigoso. Com o passar dos anos, me tornei conhecida na região como a mulher das velas negras. Gente vinha de longe para pedir ajuda e eu, vaidosa, atendia. O dinheiro vinha fácil e o respeito que nunca tive parecia finalmente bater na porta. Eu usava roupas escuras, colares de pedras e minha casa tinha sempre o cheiro denso de mirra misturado com fumaça. Mas por dentro havia um vazio que nem o incenso conseguia mascarar. De noite eu acendia as velas e olhava para a chama tentando encontrar alguma paz. Mas o que via era o reflexo da minha própria solidão tremendo. O silêncio da madrugada pesava. O som dos galos, ao longe, me lembrava que o dia ia nascer e eu ainda não tinha dormido. Quantas vezes, ajoelhada diante de símbolos e objetos, eu me perguntava se tudo aquilo fazia sentido. Será que essa força que me cercava era mesmo boa? Será que o poder que eu buscava não estava me afastando justamente daquilo que poderia me curar? Essas perguntas ficavam presas na garganta, porque admitir dúvida naquele círculo era sinal de fraqueza. Então eu seguia. Fingia firmeza, mas por dentro tremia. E quanto mais eu fingia, mais distante eu me sentia da paz simples que via nas senhoras da missa, aquelas que saíam da igrejinha com o rosário na mão e um sorriso calmo no rosto. Foi numa dessas manhãs de domingo, voltando da feira, que algo começou a mudar, embora eu não soubesse ainda. O som do sino ecoou no ar, o vento balançou as folhas das mangueiras e um pedacinho de pétala branca pousou no meu ombro. Não dei importância na hora, mas olhando agora, vejo que aquele gesto leve, quase invisível, foi o primeiro chamado. Tudo mudou numa tarde abafada de fevereiro. O sol queimava o calçamento da praça e eu tinha acabado de sair de casa com uma sacola cheia de ervas e velas. Foi então que eu ouvi uma senhora cochichando para outra na porta da padaria. Lá vai a bruxa. Não era a primeira vez que me chamavam assim, mas naquele dia doeu diferente. Talvez porque a palavra veio junto com o olhar de uma criança que se escondeu atrás da mãe ao me ver. Senti o peito apertar.
Voltei para casa tentando me convencer de que não ligava. Mas à noite, quando fiquei sozinha, as vozes voltaram. Não as delas, as de dentro. E se for verdade? E se tudo isso estiver te matando aos poucos? Olhei para as paredes escuras do quarto, para o altar cheio de símbolos que eu mesma havia construído e percebi que havia medo em cada canto. Medo, não fé. A diferença entre os dois é um abismo. Nos dias seguintes, comecei a ter pesadelos. Sonhava com um rio que secava e deixava peixes se debatendo no barro. Acordava suando, com o som do relógio marcando 3 da manhã, sempre o mesmo horário. 3 da manhã. Dizem que é quando as forças do mal dançam. Mas naquela altura, eu já não sabia mais o que era real. Será que era castigo? Será que alguém lá em cima ainda olhava por mim? Os sonhos pioraram, e junto com eles veio o cansaço. Não dormia, não comia direito e qualquer barulho me fazia estremecer. Um dia, o vento bateu forte e apagou todas as velas da sala ao mesmo tempo. O cheiro de fumaça ficou preso no ar, denso, quase sufocante. Corri para abrir a janela e senti um arrepio subir pela espinha. O tipo de arrepio que não é de frio, é de aviso. Do lado de fora, só o som dos grilos e um cachorro latindo longe. As pessoas começaram a se afastar. Alguns clientes diziam ter tido pesadelos depois de me procurar, outros acidentes estranhos. E eu comecei a temer a própria casa. Os objetos que antes pareciam me proteger, agora me encaravam. A cada vela acesa, parecia que algo me observava de volta. Uma madrugada, ajoelhei no chão, exausta, e gritei no escuro: se existe um Deus, me mostra um caminho. O eco devolveu só o som da minha própria voz, e nesse eco percebeu o tamanho do vazio que tinha cavado. No outro dia, fui até o mercado. O céu estava nublado e um vento fresco soprava carregando o cheiro de terra molhada. No caixa, uma moça me entregou o troco e, sem saber por quê, colocou junto um santinho de Nossa Senhora Aparecida. Alguém esqueceu aí, mas pode ficar para você, disse sorrindo. Eu ia recusar, mas o olhar dela era tão simples que não consegui. Guardei o santinho dentro da bolsa, sem saber que estava levando um pedaço de paz junto. Naquela noite, quando cheguei em casa, tirei o santinho para olhar. A imagem era pequena, quase desbotada, mas parecia brilhar de um jeito diferente. Coloquei sobre a mesa e, por instinto, acendi uma vela branca, coisa que eu não fazia há anos. A chama ficou firme, sem tremelar. O ar, antes pesado, parecia mais leve. E por um instante, senti um perfume suave, como de flores no quintal depois da chuva. Pensei ter imaginado, mas no fundo, algo dentro de mim sabia, aquilo não era coincidência. Foi 3 dias depois. Eu estava sentada no chão, as mãos cobrindo o rosto, cansada de tudo. O relógio marcava de novo 3 da manhã. Dessa vez, porém, não havia medo, só cansaço. E então, do nada, uma luz começou a se formar no canto do quarto. Não era uma luz que cegava, era uma luz que abraçava, uma claridade quente, silenciosa, como quando o sol atravessa as janelas da igreja num domingo. No meio daquela luz, uma presença feminina. Rosto sereno, olhar doce. Não disse nada, apenas estendeu a mão. E quando fez, senti algo dentro de mim se quebrar, mas era um quebrar bom, como se rachasse o medo para deixar a esperança entrar. Comecei a chorar, e pela primeira vez em anos, chorei sem raiva. Apenas chorei.
O ar se encheu de um perfume tão real que até hoje, quando fecho os olhos, consigo senti-lo. Cheiro de rosas e água limpa. Fiquei ali, ajoelhada, incapaz de falar, enquanto aquela luz me envolvia. Ela tocou meu rosto e, num gesto que só uma mãe teria, sussurrou: "Volta para casa, minha filha." E sumiu. Mas o silêncio que ficou não era vazio. Era paz. Na manhã seguinte, acordei diferente. Não havia mais medo. As velas, que sempre tremiam, queimavam calmas. O espelho, que eu evitava encarar, devolveu um rosto sereno. Peguei o santinho que estava na mesa e senti vontade de sair de casa. Caminhei até a igrejinha da praça, onde o sino tocava para a primeira missa. Não entrava ali fazia mais de 20 anos. Sentei no último banco. O padre me olhou, surpreso, mas não disse nada. Apenas sorriu. E naquele sorriso vi o mesmo olhar da mulher da luz. Quando terminou a missa, uma senhora veio até mim e me entregou um terço. "É para você, minha filha. Usa quando o coração apertar." Foi tudo o que ela disse. Guardei o terço e o aperto nunca mais voltou com a mesma força. Naquele mesmo dia, decidi acender uma vela no altar da igreja. A chama tremia de leve, como se dançasse com o vento, e eu entendi. A fé não é controle, é entrega. Alguns antigos clientes vieram até minha casa pedindo trabalhos. Recusei, disse que não fazia mais aquilo. Um deles me xingou, outro jogou pedras no portão. Mas no fundo eu sabia, o ódio deles era só medo disfarçado. Medo de perder o que nunca foi poder, apenas prisão. Durante semanas vivi entre o amor e a zombaria. Alguns me acolheram, outros me viraram o rosto, mas dentro de mim algo permanecia firme, aquela luz. Era como se uma presença suave me acompanhasse em cada esquina, sussurrando: "Perdoa." E eu perdoava. Recomeçar não foi fácil. Venderam-se minhas velas negras e, no lugar delas, comecei a fabricar velas brancas para a igreja. O dinheiro era pouco, mas cada chama acesa parecia devolver um pedacinho da minha alma. Acordava cedo, acendia uma vela, rezava o terço e depois ia trabalhar. Aprendi a ouvir o sino da igrejinha não como um rembrete de culpa, mas sim como um chamado à paz. Aos poucos fui limpando a casa, física e espiritualmente. Joguei fora os símbolos antigos, abri as janelas e deixei a luz entrar. O cheiro de fumaça deu lugar ao perfume de lavanda. E quando o vento soprava, parecia trazer uma voz mansa, lembrando: "Segue." Hoje ajudo na capelinha do bairro. Cuido das flores, das velas e às vezes conto a minha história para quem chega em busca de esperança. Não tento convencer ninguém, só testemunho que eu vivi. E toda vez que alguém me pergunta se acredito em milagres, eu sorrio e respondo: "Não só acredito, eu vi a luz que abraça." Passaram-se meses desde aquela madrugada de luz. Hoje, quando olho para trás, parece que vivi 2 vidas, uma antes do perfume das rosas, outra depois. A mudança não veio de um dia para o outro, não. Foi como o amanhecer. Começa com uma fresta e quando a gente percebe, o mundo já está claro. Minha casa, antes escura e pesada, virou um refúgio. Abri as janelas, pintei as paredes de branco e coloquei uma pequena imagem de Nossa Senhora sobre a mesa onde eu antes fazia os rituais. Ali, todos os dias acendo uma vela. O fogo brando reflete na imagem e ilumina o rosto da santa, como se respirasse junto comigo. E naquele canto silencioso, costumo conversar em voz baixa, não com fórmulas, mas com o coração.
As pessoas começaram a notar a diferença. A dona Cida, minha vizinha, disse um dia: Lúcia, seu olhar tá outro. Parece que você encontrou o que procurava. Sorri e respondi apenas: encontrei uma paz que não depende de controle. Ela me abraçou e naquele abraço senti o mesmo calor que envolveu meu quarto na madrugada da aparição. A primeira prova concreta veio logo depois. Havia anos que eu sofria com uma úlcera no estômago, vivia entre remédios e dores. Durante um exame rotineiro, o médico olhou o resultado e franziu a testa. Sumiu, disse ele. Fiquei em silêncio, sem saber se chorava ou ria. Não tomei isso como milagre físico, mas como sinal espiritual de que o corpo também responde quando a alma encontra descanso. A segunda prova foi social. Aquelas mesmas pessoas que antes me temiam começaram a me procurar, não para pedir feitiço, mas para pedir oração. Gente simples, com o coração ferido, e ali, entre lágrimas e velas, percebi que Deus havia transformado minha vergonha em serviço. Passei a ajudar nas novenas, a organizar as flores da capelinha e, o que mais me emociona, a orientar jovens que se encantam com atalhos espirituais. Conto a minha história sem julgar, apenas mostrando que nem toda luz é de Deus, mas toda paz verdadeira é. Com o tempo, a própria comunidade se abriu. A capelinha onde antes eu não ousava entrar, agora tem uma plaquinha na porta, oferecida por Lúcia Helena, em gratidão à mãe que a fez recomeçar. Quando vejo o sol atravessar os vitrais e tocar o chão de azulejo, lembro da minha antiga escuridão e do quanto é bom poder dizer: eu voltei. Também houve reconciliações. Meu pai, já velho, veio me visitar. Não falou de fé, mas ao se despedir, deixou um terço nas minhas mãos e disse: reza por mim se acreditar que adianta. Abracei-o sem dizer nada. No fundo, sei que ele também sentiu a mesma luz, mesmo sem nomeá-la. Hoje, sustento minha vida com o trabalho das velas, mas não são mais objetos de barganha, e sim de gratidão. Cada caixa que entrego carrega um papelzinho com uma frase simples: a luz vence quando é compartilhada. Alguns me mandam mensagens contando que acenderam a vela e sentiram uma paz diferente. Outros dizem que o perfume da cera lembra o cheiro de rosas. E toda vez que leio isso, fecho os olhos e sorrio, porque é como se Nossa Senhora passasse por ali de novo, discretamente, confirmando: eu ainda estou aqui. Nem tudo é perfeito. Ainda há dias de dúvida, de silêncio, de luta interior. Mas agora, até o silêncio é companhia. Aprendi que fé não é barulho de 1000 palavras. É o som do coração aprendendo a respirar em paz. E cada vez que o sino da igrejinha toca ao longe, sinto que aquela menina perdida lá atrás foi enfim abraçada. Hoje, quando o sol se põe atrás das montanhas e o céu fica cor de cobre, eu costumo me sentar na varanda com uma xícara de café e o terço entre os dedos. O vento vem devagar, balança as cortinas e traz aquele mesmo perfume de flores que senti na noite em que tudo mudou. Às vezes fecho os olhos e penso: como uma pessoa tão perdida pôde ser achada assim, com tanta doçura? Não tenho resposta, só gratidão. Não falo em milagre como quem exibe um troféu. Falo como quem recebeu um abraço quando mais precisava. Foi esse abraço, invisível e real ao mesmo tempo, que me devolveu o fôlego. E talvez seja isso que a gente chama de fé. Um respirar novo, mesmo quando o ar ainda dói. Aprendi que Nossa Senhora não grita, não impõe. Ela chega como brisa que entra pela janela, como mãe que arruma o lençol do filho dormindo.
A presença dela não exige explicação. Basta sentir. E quem sente, nunca mais esquece. Hoje, se alguém me pergunta o que mudou, digo que o maior milagre foi dentro. A paz voltou a morar aqui. Não há feitiço que compre isso. Não há ritual que crie isso. Só o amor pode curar o medo. Por isso, deixo aqui um convite simples, sem promessas fáceis. Quando a dor apertar, quando o mundo parecer pesado demais, acenda uma vela, respire devagar e diga o nome dela. Mesmo que a voz saia trêmula, mesmo que o coração ainda não saiba crer, porque o céu entende antes das palavras. E se essa história tocou algum canto escondido do seu peito, conte também a sua. Pode ser em silêncio, pode ser em oração, pode ser num gesto pequeno. O importante é não guardar só para si o que foi luz. Talvez a sua partilha seja justamente o abraço que outra alma anda esperando. E quando esse abraço acontecer, você vai entender o que eu entendi, que a mãe nunca abandona, apenas espera o momento em que o filho abre a porta e deixa a luz entrar. Que Deus abençoe você.